Boa noite, eu sou a Ana. Professor, eu queria saber, voltando ao lugar sem lugaridade do Ralph, eu entendo que ele trata o lugar sem lugaridade e o lugar como coisas opostas. Nesse sentido, eu não poderia entender o lugar sem lugaridade como sendo uma paisagem? Seriam basicamente a mesma coisa? Por que você acha que o lugar sem lugaridade seria a paisagem? Porque, de acordo com o que a gente tem discutido no grupo, a gente tem primeiro a paisagem, e a partir do momento que a gente ressignifica ela, que a gente cria um lugar, que a gente lugariza. E a gente entende o lugar sem lugaridade como esse oposto. E aí eu penso isso como sendo, então, essa paisagem que ainda vai ser lugarizada. Só que aí teria uma outra pergunta, né? Se for isso que você está dizendo, então o lugar não se funda no ser lançado no mundo. Se para ter... Né, você não fala só paisagem é um lugar sem lugaridade? Então toda vez que tem paisagem, não tem lugar. E aí, não é isso que você disse ou eu estou entendendo errado? E aí o lugar não é fundado nessa forma de ser lançado no mundo. É isso? Porque essa coisa, eu não falei aquela hora, né? Eu acabei emendando outro assunto. O placelessness, eu acho que ele... É verdade que o Ralph ele faz um pouco essa oposição, mas tem um outro termo que também está sempre junto, que é o de placeless, que é um pouco a questão do processo também. Então não é apenas... Eu acho que na verdade placeless seria melhor a oposição binária com place. E o placelessness, ele seria mais o movimento ou essas relações de perda de lugaridade ou de ausência de lugaridade. A verdade é que a gente não tem uma palavra para placelessness. Essa que é a verdade. Mas quando ele está pensando, é mais no sentido de advérbio e não substantivo. Então eu colocaria mais placeless com place e placelessness como um processo maior, porque naquele livro clássico dele, que ele lança os dois conceitos, ele está mais pensando no placeless e ele está pensando no urbano muito, né? E ele está pensando justamente em grandes projetos de intervenção urbanística, em que faz com que as pessoas que tinham sentido de lugar percam. Agora eles perdem o quê? Eles perdem o lugar ou eles perdem o sentido de lugaridade? E o que significa perder? Significa apagar, retira? Ou significa uma ausência que não se preenche? Aí o psicólogo vai ter que dizer, né? Esse negócio que eu já fui para onde eu não devia, né? Olha Mariana, né? Apagou, acabou em terra. Então é difícil você falar que esse negócio você perdeu. Quer dizer, mas também dizer que não houve perda, então houve perda o quê? O sentido é o lugar. Porque quando a gente fala assim, o lugar, gente, aí parece que nós tiramos de nós. O lugar, dá até para apontar o lugar. Aí você tirou de nós o objeto. Se é relação, não está só lá. Aí as pessoas falam, não, mas se ninguém lembra... É aí que tá. Dá para eu tirar um pedaço, dá para eu tirar o sentido, dá para eu tirar a história, dá para eu tirar a materialidade, o sítio. Não dá. É tudo isso. Agora, quando alguma dessas coisas sofrem
esse processo, algo acontece. Se isso é morte, aí nós temos que discutir o que é morte. Né? Mas algo acontece. Né? E o novo lugar da UG, que eu não falei, não é porque eu não queria falar, não, eu só desviei. O meu único problema com o novo lugar da UG, primeiro que o termo, para mim, como eu já falei, é uma contradição em termos. Então, para mim, existe um lugar, só que ele tem certas características. E eu acho que nem o Tuan, às vezes a gente trabalha, o Tuan entende lugar apenas como algo bom. Não é bem assim, né? É que ele faz uma escolha por trabalhar com os lugares topofílicos, etc. Mas o lugar ele é constituído não é só por coisa positiva, digamos assim. Né? Então, falar de um lugar também é uma contradição em termos. E o segundo problema é que, ao ler aquele livro específico, eu acho que tem livros muito mais interessantes do Algete que aquele. Tem vários livros interessantes. Aquele, para mim, me parece um livro que as pessoas estão soltas no ar. E, claro, é um recurso retórico que ele quer mostrar que na supercomunidade, exatamente esse processo, as pessoas perdem as referências espaciais e tal. Mas eu acho que ele tem mais força retórica do que força conceitual. A retórica funciona muito bem. Estou pensando nessa ideia do lugar sem legalidade. O sentido existencial do lugar se dá a partir do habitat. Podem ter lugares autênticos e inautênticos? Ou o lugar sem lugaridade seria uma manifestação inautêntica? O lugar sem lugaridade é onde você habita? É só onde você habita? Mas tá vendo? Já nessa é fácil de responder, entendeu? Não habita. Sim. Eu falei habita? Essa é uma pergunta super interessante. Eu penso que sim. A questão da autenticidade, as pessoas têm muito receio de falar em autenticidade. Eu acho que é porque elas dão muita importância para a autenticidade. Em termos heideggerianos, a autenticidade significa uma correspondência com o próprio ser no mundo. Né? E eu vejo na nossa discussão contemporânea muito importante esse tema, por quê? Porque parte dos problemas que nós temos de tensionamento, né, com os lugares e dificuldades ou expropriações das pessoas dos seus lugares, como os acidentes com Mariana, mas tantos outros processos de desapropriação e tudo mais, eles têm relação justamente com transformar lugares em tirar a lugaridade dos lugares, que são processos de cima para baixo, de expropriação, e com isso você torna aqueles lugares inautênticos. Sob esse ponto de vista do processo que vem. Só que isso, gente, é tudo muito tênue e muito dinâmico. Isso não quer dizer que as pessoas não podem dar a volta e se reapropriar. Olha o Minhocão em São Paulo. Se você pegar os jornais da época, se você pegar o que foi a discussão em torno disso aí, a cidade acabou. Agora foram tentar derrubar, não deixaram. Então, o fato de um processo, por isso que para isso é melhor entendido como processo, como, né, você afeta ou você ataca a lugaridade. Não quer dizer que as pessoas não reapropriem de outro jeito. Porque o autêntico não é, de novo, não é um ponto fixado no passado que nunca pode ser alterado. Não é isso que é a autenticidade. A autenticidade é quando nós estamos nos apropriando da nossa própria existência, do nosso próprio projeto e assim por diante. Então não é, olha, para ser autêntico, sei lá, né? O Brasil, por exemplo, a gente tem que falar, para ser autêntico tem que ser o quê? A gente tem que, todo mundo tem sangue não índio, voltar. Quer dizer, não tem possibilidade de autenticidade se a gente for pensar. Mas aí qual que é o ponto passado que nós vamos voltar? Qual população indígena que chegou aqui? Qual, sabe, se a gente for nessa, a gente não tem ponto para voltar. Não existe esse ponto fixado no passado. E a autenticidade não se refere a isso. Né? Então
Então, sim, para mim, o problema do Placeless é justamente porque ele nos ataca naquilo que nos é fundante para a nossa existência. E justamente mas veja, nos atacar nisso não quer dizer que a gente fica sem nada. É exatamente a luta, é exatamente a tensão, é exatamente a busca. E eu acho que boa parte dos processos de expropriação social que nós temos hoje, eles têm relação direta, ou eles envolvem expropriação do lugar, expropriação do habitat, impossibilidade de autodeterminação. Então, respondendo aquela outra pergunta dela, eu acho que está no centro. Isso é fundamental, eu acho. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos presentes. Quem é você? Eu sou a Daniele. Então, saindo um pouco do nicho de paisagem e lugar, a gente vai entrar um pouco na fenomenologia propriamente. E é uma curiosidade minha, fiz a pergunta agora mesmo. E eu gostaria de saber se a fenomenologia como saber, conhecimento, ela pode ser aliada com terapia sensitiva. Uai, ele me responde isso daqui, ó. Uai. Seria psicólogo? Não, psicólogo. Por favor. Pode responder, uai. É um colóquio. Bom, é interessante. Bom, boa noite. Meu nome é Yuri, eu sou psicólogo. Acho que por isso que me colocou nesse lugar. Mas é muito interessante como eu falo de um lugar diferente, escutar essas discussões são extremamente enriquecedoras. Acho que evidencia na experiência a radicalidade da interdisciplinaridade como construção de conhecimento. É interessante como a geografia, nesse sentido, pode iluminar e oxigenar a psicologia, porque até pouquíssimo tempo atrás, ou se a gente pensar em termos de mainstream, né, da psicologia tradicional, a psicologia lida com um sujeito sem corpo. E quase, para não dizer, um sujeito sem experiência, né? Só um sujeito da palavra. Né? E as terapias que lidam com o corpo geralmente são terapias alternativas. Né? E essa contribuição que a geografia fenomenológica tem de pensar o lugar, a paisagem, de que modo o sujeito se apropria e se constitui, né, nessa relação, poderia ser uma contribuição importantíssima para poder pensar o próprio lugar da psicologia, de que modo isso abriria um caminho de terapia. Né? Então, por exemplo, é um recurso, infelizmente não trabalho com a clínica atualmente, né? Mas a respiração, por exemplo, ela é um processo, para além do aspecto fisiológico, né, físico-químico, ela é um recurso extremamente potente de colocar em contato com a própria experiência, que muitas vezes é desconsiderada, e atualmente existem psicólogos que têm recuperado essa noção da respiração como uma ocasião de acesso à experiência. Acho que os sentidos, no âmbito geral, né, inclusive os trabalhos para além do consultório, né, de ajudar o sujeito a elaborar a experiência no lugar onde ele se encontra, é muito mais potente do que ele ir para um espaço abstrato, entre quatro paredes, falar de uma coisa que ele está recuperando memória, sendo que seria muito mais interessante potencializar essa elaboração nessa relação vívida com a experiência. Né? Então, acho que um trabalho, uma parceria psicológico-geográfica seria muito interessante para pensar essa questão, pensando agora, né? O Yuri está propondo a clínica em campo. Você sabe quem que inventou isso? O analista de Bagé. Ele tinha... O personagem do Luiz Fernando Veríssimo, ele tinha... tem vários episódios em que ele vai a campo. Ele diz, ó, quando era a situação que precisava, não. Falava para a Lindaura, que é a secretária, prepare a lancheira, que esse é casa de piquenique. Aí vai andar, aqui é ótimo, né? Vocês podem ir andando aqui para o espinhaço.
Mas sabe que tem isso que ele falou, é muito interessante. O item, eu acho que não necessariamente essa psicologia de campo, né? Mas tem sim da Zayananese, né? Que se inspira diretamente no Heidegger. Tem toda uma tradição de tratamento clínico via psicologia, via fenomenologia, né? Os psicólogos trabalham bastante, aliás, é muito presente. Isso faz com que, na minha perspectiva, sem dado nenhum, é que a psicologia é o curso de graduação no Brasil que tem mais presença de discussão de fenomenologia. Nem a filosofia eu acho que tem tanta presença na formação quanto a psicologia, né? Ou no mínimo é a mesma coisa, porque os psicólogos eles têm a fenomenologia, faz parte dos currículos em geral e é algo dado, e tem muito psicólogo que realmente trabalha na clínica a partir da fenomenologia. Os heideggerianos, os fucelianos ficam meio, né, tretando assim, mas faz parte, né? Mas eu vou aceitar o desafio do Ian. Nós vamos fazer uma psicologia clínica, psicologia de campo. Boa noite, meu nome é Maria Isabel. A minha pergunta é como fazer uma escrita fenomenológica e não só uma abordagem fenomenológica. Olha, eu não posso nem reclamar de vocês ficarem perguntando como, porque eu vou compreender o como de vocês enquanto modo de ser, tá bom? Como manifestação e não como modelo. Maria Isabel, né? Eu estou tentando descobrir, viu? Como é que a gente faz isso? Penso que seja fundamental que a escrita ela seja compreendida como, não como, eu falei um pouco isso, mas eu vou falar outras coisas, né? Não como resultado, nem como exposição racional de ideias, mas que a escrita seja pensada existencialmente e enquanto possibilidade. Nós estamos habituados, isso não é à toa, afinal, a nossa tradição de pensamento é essa, a tratar a escrita como depois que você resolveu tudo, aí você escreve. E você precisa escrever algo que seja inteligível. Ou seja, o processo de leitura, nós escrevemos para que o processo de leitura seja de absorção, ou de apreensão, de algo que eu defini que eu quero que o meu leitor tenha. Eu não vou nem dizer, olha, esqueçamos tudo isso, não é nem isso. Eu vou dizer o seguinte, por que não pensar o texto como abertura? E que o processo de leitura, ele permita que a pessoa desvele o fenômeno no processo de leitura. Veja, fenomenologicamente falando, isso significa que eu não defini qual desvelamento a pessoa tem que ter ao escrever. Tá fazendo sentido? Quer dizer, eu não disse, olha, eu quero que quando a pessoa chegar nessa parte, é igual o escritor de ficção de massa faz. Não, essa é a hora de chorar, essa é a hora do espanto, essa é a hora do romance, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o texto escrito de forma aberta o suficiente para que pessoas diferentes tenham entradas diferentes no texto e que o desvelamento que ela vai ter não é o pré-definido por mim, mas é justamente o texto enquanto possibilidade. Faz sentido? Isso é difícil de fazer, na verdade, né? Porque a gente tenta fechar o tempo todo, a gente tenta explicar, a gente quer ser claro. E às vezes ser claro é tirar o mistério, né? Ser claro é pôr tudo na luz. Né? E não tem...
sei que a gente aprendeu a tentar, a gente procura textos que sejam todos muito claros, muito na luz, tem holofotes em cima dele, que inclusive assim, de preferência se você lê o resumo e já não precisa ler o resto, né? A gente confessa, vocês já fizeram isso. Vocês lêem o resumo, introdução e conclusão. Não é? Por isso que eu falo aos meus orientadores, não faça o sumário dos resultados no final. Né? A pessoa tem que ler o texto todo. Mas é isso, porque a gente quer um texto e a gente lê, porque não é só a escrita que a gente tem que repensar, tem que repensar a leitura. A gente lê objetivamente, procurando alguma coisa que eu quero achar. Então a gente não se deixa levar pela escrita da outra pessoa, a gente não entra no texto. A gente fica pela caneta panorâmica. Quem aprende leitura dinâmica, então, é um terror, né? Você que alguém aqui sabe leitura dinâmica? Vai ler a imagem da palavra assim, ó. É ótimo para procurar coisa, mas pode inventar o search, né? Então, found. Então, se você vai ler, mergulhe no texto, se deixe levar pelo texto. A gente precisa aprender a escrever, mas precisa aprender a ler também. Fenomenologicamente falando. Porque não importa como eu escreva, se eu ler de forma objetiva, não vai acontecer nada. Bom, que eu já introduzi a questão, né? Eu falo de um outro lugar, com outros debates, né? Mas como eu não sou nada especialista em Heidegger, eu queria saber, para o Heidegger, mas principalmente para você também, como que você concebe a relação entre experiência e linguagem, no sentido mais amplo, né? E de que modo a poética poderia ser um recurso para ajudar a compreender essa relação. Eu posso falar por mim, eu não vou falar pelo Heidegger, ele já tem bastante procurador por aí. Não, brincadeira. Experiência e linguagem. Olha, eu acho, Yuri, que esse é um campo que eu particularmente estudei pouco ainda, e acho que a geografia humanista como um todo estudou pouco também. Porque, e eu não digo isso, gente, como defeito ou problema, eu acho que essa coisa de não estudou ainda, para mim é o ainda. Tem um monte de gente aqui para estudar as coisas, né? Então, e a vida é curta. Mas ainda não tem essa discussão mais amadurecida, eu diria. Né? Porque, se a gente for um pouco via Heidegger, a experiência... Bom, primeiro que a experiência ela é indissociável da existência, né? Ou ela é compreendida sempre nesse elo. Né? Por Heidegger, é sempre uma analítica existencial, totalmente. Né? Então, a gente traz a experiência para esse campo da compreensão existenciária dele. E a linguagem tem uma mudança, né? Uma ênfase mais para o final, o que as pessoas gostam de chamar da fase tardia do Heidegger e tal, que ele dá uma guinada para a linguagem e ele chega a fazer a seguinte afirmação, né? A linguagem é a casa do ser. Ou o ser habita a linguagem. E aí o pessoal já chama ele de subjetivista, né? O Levinas diz que ele deixou a filologia de lado, etc. Aí cada um pode fazer a interpretação que quiser. Na minha perspectiva, o que ele está chamando a atenção é para uma coisa que isso sim para mim é muito cara, que é a questão do nomear. Até o nome do grupo lá, de Limeira, né? E aí eu vou tentar te dar a pista onde a gente foi por enquanto e esse nomear. Mas considerando que está tudo por fazer essa questão da linguagem, experiência e existência, para nós, eu considero a geografia, a gente precisa fazer muito ainda nisso, né? Até porque tem muita discussão, e isso que eu vou te falar é muito pontual. A questão do nomear, ela é importante porque porque para o Heidegger, né, lembrando, para quem não conhece muito, o Heidegger considera que, mesmo que ele considere que a relação ser-ente ela é fundamental, ou seja, que não existe, a gente não pode pensar o ser fora do mundo,
Isso é a grande radicalidade da filosofia dele, que por isso que os jovens gostam do Heidegger, porque ele aterra do mundo tudo. Inclusive a discussão. Então não é na transcendência, não é no outro plano, é aqui mesmo. É com essa mesa, é com esses corpos, é com essa cadeira. O que ele está falando disso mesmo, ele não está falando de algo etéreo. E ao fazer isso, o que alguns gostariam que outros filósofos estão fazendo era apagar o papel do ser humano, né? Tornar o ser humano um entre os entes, que é o que o Heidegger faz. O ser humano é um ente. Só que ele dá uma certa tarefa ao ser humano, que é essa tarefa que ele chama de pastor do ser, lá na carta do humanismo, que é essa do cuidado, que é essa do pastoreio, que é essa da serenidade, da escuta. Faz parte dessa. E para o Heidegger, esse é um processo, é um momento importante do desvelamento. E para isso tem o tal do nomear, que é quando o fenômeno se desvela e existe a nomeação. Para muitos, quer dizer, ela emerge exatamente dessa experiência existencial. Mas ela não é definitiva. Então, nomear não é assim. Olha, gente, eu brinco com os meus alunos, né? Ó, o fenômeno se desvelou. O fenômeno se desvelou. Pronto, está desvelado, põe no quadro, né? Está resolvido. Vamos trabalhar com outra coisa agora, porque isso a gente já entendeu. O outro fenômeno se desvelou agora. Pronto, faz um congresso, anuncia, publica o artigo. Está desvelado, ninguém vai precisar discutir esse fenômeno. Quem quiser saber, lê esse negócio que entende. Porque o tal do processo do desvelamento ou cumprimento é o próprio movimento da vida. É o próprio movimento existencial. O nomear é o sentido. Então o sentido, ele se manifesta no momento da nomeação. E imediatamente perde. Só que precisa nomear. Por quê? Porque é um movimento da abertura. É um movimento de atribuição de sentido. Então, para quem constitui, eu considero que essa nomeação, o sentido é importante, o processo de nomeação é fundamental. E ele se dá na linguagem, mas não é a linguagem metafísica, não é a linguagem do signo, é uma linguagem que é existencial. Então, o Heidegger, ele volta lá, né, nos pré-socráticos, aquela coisa, essa coisa do nomear, gente, que é assim, na verdade, as palavras surgem da vida, as palavras surgem da experiência. Então, é esse tipo de nomeação que o Heidegger está se referindo, né? Então, é quando... Sabe um jeito? Eu vou falar uma coisa. Tem os fenomenólogos lá para brigar comigo depois, mas uma forma de nomeação que eu acho muito cotidiana, muito bonita, são os apelidos. O apelido, só que o que acontece? O apelido depois ele se torna metafísico, ele não foge. Mas tem muitos apelidos que são circunstanciais, né? Se são da geografia, a gente faz viagem de campo, né? Acontece alguma coisa no campo, alguém recebe alguma alcunha, que só faz sentido para aqueles que compartilham aquela experiência. É um tipo de desvelamento. Quer dizer, ele não... Qual que é o problema? Para o processo de nomeação aí vinculado à experiência, aquilo ali desvela a pessoa. Sim, mas veja, desvelar não quer dizer ela é isso, que é o que acontece com o apelido depois. Ele reduz a pessoa. Aí a pessoa não é mais nada, ela é aquele nome que reduz ela. Por isso que a nomeação não pode ser definitiva. Ela é como... Não, ele é fundamental para o desvelamento, só que o desvelamento ele é contínuo, ele não é fixo. Então, várias nomeações acontecem em vários momentos diferentes e estão desvelando aspectos diferentes do fenômeno. Ai, gente, respondendo a pergunta. Sem essa coisa. Que bem isso. Maravilha. E aí tem a questão da linguagem. Agora, eu acho que a linguagem tem muito mais a nos dar. E eu acho que os geólogos, nós, trabalhando com fenomenologia e geografia, não conseguimos ainda mergulhar mais na discussão da linguagem que nós conseguimos fazer, com toda certeza. Você vai responder agora, Anderson? Deixa eu pode. Pois é, professor, eu fiquei pensando. Não, vai lá, professor. Não, tem que gravar, Anderson. Se incomode não, é um processo pedagógico.